Vamos falar hoje de um assunto muito importante que é bitrate. Essa videoaula estou capturando em 4K e vou tentar disponibilizá-la também em uma plataforma de vídeo como vídeo não listado, ou seja, você que tem o link, você vai conseguir ter acesso através do link que eu vou colocar nos recursos do curso, porque em 4K vai ser melhor ver as sutis diferenças que eu vou ver aqui na tela nessa mini aula de bitrate. E o que é o tal do bitrate? O bitrate é uma taxa, é uma medida, né, que quantifica o tráfego de dados no meio de transmissão. Ou seja, vamos imaginar que o bitrate é como se fosse uma avenida. E essa avenida, ela vai te dizer quantos carros vão poder passar nessa avenida. E a quantidade de carros que passam nessa avenida seria o bitrate. E essa medida é expressa ou em bits por segundo, kilobits por segundo ou megabits por segundo. Megabits por segundo é o mais comum, em seguida do kilobits por segundo. Lembrando que bits, kilobits, megabits, tudo é na casa de 1024. Então, 1 megabit tem 1024 kilobits por segundo. Para arredondar e ficar mais fácil para vocês, então vocês podem multiplicar por 1000. Ou seja, o que esse bitrate mede? A quantidade de detalhes retidas no vídeo. Ou seja, quanto maior o bitrate, mais dados são utilizados para descrever aquele detalhe, ou seja, mais detalhes é retido e, consequentemente, a qualidade visual é superior. E muitos fatores definem qual seria uma taxa de bitrate mais adequada, como, por exemplo, resolução, taxa de quadros por segundo e algoritmo de compressão. O que acontece se eu coloco um vídeo em 4K, porém com bitrate de 1 megabit por segundo apenas? Ou seja, é uma estradinha que só passa um carro por vez. É aqueles vilarejos que tem na Europa, por exemplo. Com tão pouca informação, surgem esses quadriculados que você vê ao redor do meu cabelo, do meu rosto. Isso aqui parece um mosaico, na verdade. Então, aqui você vê que tem muito pouco detalhe retido nessa imagem. E formando esses macroblocos. O que é um macrobloco? É um conjunto de blocos, ou seja, a compressão ela pega conjuntos de blocos com cores em comum, por exemplo, essa cortina aqui atrás, e diz que ela é um tom de marrom. E é dessa forma que eu consigo comprimir a informação e não perder tantos detalhes. Só que com 1 megabit por segundo, muitos detalhes foram perdidos. Ou seja, é uma taxa por segundo inadequada para a resolução que eu estou utilizando. Essa 1 megabit por segundo é para usar num vídeo em 360p em 3G, por exemplo. Ou 240p no máximo. Quando você tem realmente problemas no meio para transferir os dados. Vamos aumentar um pouco o bitrate agora para 3 megabits por segundo. Lembrando que eu estou utilizando o codec H265 em todas essas capturas. Repara que agora ficou um pouco menos quadriculado. Já consigo ver um pouquinho mais de detalhes aqui na minha sobrancelha. Aparece um pouco mais de detalhes no cabelo. Mas, por exemplo, aqui na minha barba tá muito quadriculado, ó. Aqui pro fundo também tem muito macrobloco, ó. Lá no volante também tem muitos detalhes que foram perdidos a 3 megabits por segundo. Tá melhor, mas é também inadequado para a resolução 4K que eu estou utilizando. Esse 3 megabits por segundo em H265 seria mais ideal para 720p, numa tela pequena ou num celular, que esses detalhes passariam despercebidos. Vamos aumentar um pouco a qualidade agora, ó. 10 megabits por segundo. Olha, a coisa começou a melhorar, ó. O fundo já não está mais tão quadriculado, tá fora de foco, ó, de propósito, mas não está mais tão quadriculado. Já consigo ver alguns detalhes da textura da parede, eu já consigo ver detalhes aqui na minha barba, da minha sobrancelha, o meu cabelo também tá com uma boa definição. Ou seja, com 10 megabits por segundo já começa a ser uma taxa de bitrate mais adequado para 4K no codec H265. Se você não sabe o que é codec, volte na primeira videoaula básica, que a gente falou sobre os tipos de codec e por que o HEVC é o mais recomendado para os dias atuais. Só que 10 megabits por segundo não chega nem perto da qualidade renderizada final, que o Premiere a esse codec H265 ou HEVC pode chegar a 40 megabits por segundo. E aí chega num ponto que quanto mais você aumenta o bitrate, menos diferença vai fazer. Por exemplo, de 10 para 40, isso porque eu estou enxergando numa TV 4K, tem pouquíssima diferença, talvez um pouquinho mais nitidez aqui na sobrancelha, mas mesmo assim eu tenho que chegar muito perto da televisão para notar alguma diferença.
considerável. Não é uma diferença que vai do 1, do 3 e pro 10, que já é bem mais gritante. Ou seja, quanto mais eficiente é este codec, mais ele é capaz de reter detalhes a uma mesma taxa de bitrate. Nós vamos ver no próximo slide o que acontece num comparativo se eu utilizar o codec H264, que é utilizado para vídeos em HD, a 3 megabits por segundo, contra o HEVC a 3 megabits por segundo, com uma imagem em 4K. Repara que eu utilizei 3 megabits, que é uma taxa de bitrate muito baixa para essa resolução, para você notar a diferença na eficiência da compressão. Esse 3 megabits do H264 aqui tá tudo borrado na parte da barba, tá um pouquinho mais nítido, embora ainda esteja com algum quadriculado aqui no HEVC, coisa que no H264 já ficou perdido. A parte aqui do meu rosto também tá mais quadriculado na área dos meus olhos e da minha sobrancelha. O meu cabelo também dá pra ver alguns macroblocos aqui na borda do cabelo que vai fazendo um blend com o fundo, coisa que eu já vejo com muito menos intensidade aqui no HEVC. Ou seja, a 3 megabits por segundo em HEVC é mais ou menos, ainda não é o ideal, mas já é muito melhor que o H264. O H264 a 3 megabits por segundo em 4K tá mais próximo daquele 1 megabit, tá mais próximo disto aqui do que do 3 megabits em H265. Provando para vocês que este codec HEVC é o mais eficiente hoje em dia para a produção de vídeo, seja ele em 4K ou em HD. Você pode manter taxa de bitrate mais baixa, economizando o peso do arquivo e retendo a qualidade, que é o que eu expliquei aqui, basicamente, nessa fala toda, nesse segundo slide. Vamos agora para cá, em bitrate versus frame rate. Não é só a resolução que define o bitrate da sua transmissão ao vivo, o frame rate também. Quanto mais frame rate você vai transmitir, maior é a taxa de bitrate por segundo que você vai precisar transmitir para você não perder detalhes na imagem. Por exemplo, vamos supor que você vai transmitir uma live em 1080p 30 quadros por segundo a 3000 kbps. Ou seja, se eu pegar esse 3000 kbps e dividir pelos 30 frames, a cada frame vai ter aproximadamente o peso de 100 kb. Para eu manter esse mesmo peso de 100 kb a 60 quadros, eu tenho que transmitir pelo dobro da taxa, a 6000 kbps, para manter a mesma qualidade de imagem. Porque se eu transmitir a 60 quadros por segundo, ainda 3000 kbps, essa taxa que por frame vai cair para 50 kb. E aí você vai ter uma imagem mais comprimida. E a 60 quadros, a tua ideia é justamente você poder transmitir imagens em movimento. E aí, quanto mais movimento, mais complexo for a cena, maior é essa taxa de bitrate. A gente vai ver isso nos próximos slides. E o bitrate, ele pode ser constante ou variável. Vamos começar a falar do bitrate constante, que é o CBR, onde a taxa de bitrate ela é mantida constante ao longo de todo o vídeo, independentemente da complexidade da cena. Seja uma tela preta, seja uma corrida de carro, vai manter a mesma taxa de bitrate. Ou seja, esse bitrate constante é menos eficiente, mas é o mais adequado para lives, porque você tem uma taxa de upload fixa e você tem um limite nessa taxa de upload. Então, eu não posso me dar o luxo, quando tiver uma cena complexa, em aumentar essa taxa de bitrate para ultrapassar a taxa de upload que eu tenho da minha internet. Por isso que o CBR é mais utilizado para transmissões ao vivo. Como eu mostrei para vocês, seja ele uma tela preta ou uma imagem de fogos de artifício bastante complexas, ele vai manter a taxa de 6000 kbps. E aí você deve estar se perguntando quando é que se usa o bitrate variável. Esse bitrate variável, ele trabalha com a taxa de bitrate de forma mais otimizada, porque ele vai avaliar a complexidade da cena para determinar qual é a taxa de bitrate necessária para exibir aquela cena, para você comprimir sem perder tantos detalhes. Então, com isso, com essa taxa de bitrate variável, você tem uma qualidade de imagem mais constante. Porém, ela é mais indicada para vídeos gravados, não é indicada para live, porque se você tiver uma cena muito complexa na live, você pode acabar ultrapassando a velocidade de upload da sua internet e, consequentemente, a sua live vai cair e a sua live vai travar. E aí, nessa complexidade aí da taxa de bitrate variável, quando você tem uma tela preta que você não tem tudo preto, vai ter enormes macroblocos, então você pode trabalhar com taxa de bitrate muito baixa, como por exemplo 200 kbps.
Porém, quando surgir essa outra imagem dos fogos de artifício, muito complexa, ele vai dedicar mais bitrate para essa cena para reter os detalhes do fogo de artifício. Ou seja, pode utilizar, por exemplo, 10.000 kbps ou 10 megabits por segundo. Temos também o modo de multipassagem, que é um tópico mais avançado, principalmente para a taxa de bitrate variável, que ele define se eu devo analisar o frame uma ou duas vezes. Tem um modo de uma passagem só, que ele simplesmente taca o bitrate mais adequado, e o modo de multipassagem, na primeira passagem, ele vai definir, essa cena aqui é complexa, acho que eu vou botar mais bitrate aqui. Ele analisa isso e na segunda passagem, aí sim ele aplica o bitrate, se tornando ainda mais eficiente, mas o modo de multipassagem dupla, ela exige mais recursos da placa de vídeo, porque ela vai ter que avaliar o frame, cada frame, duas vezes. E como a gente já falou que na live a gente utiliza a taxa de bitrate CBR, não tem muita utilidade em deixar o modo de multipassagem dupla, seja ele a 1/4 da resolução nessa primeira passagem, ou o modo de multipassagem dupla na resolução completa. Por padrão, o OBS você já deixa setado nesse modo de multipassagem com 1/4 da resolução, mas como a live é CBR, eu sugiro que você mude para passagem única. E assim, economizando recursos da placa de vídeo. Nos sites das principais plataformas, nos links que estão aqui no slide, o slide também vai estar nos recursos do curso, você tem a documentação técnica de bitrate para live, tanto para vídeo quanto para áudio. E é bom você vir aqui diretamente no link, porque de repente você está vendo esse curso daqui a 5 meses, isso aqui já mudou tudo. Isso aqui já mudou desde a época que eu fiz o slide. Na época que eu fiz o slide, eles só tinham H264, que era o codec mais utilizado antes. Só que agora eles consideraram o codec AV1 e o codec H265. E aqui te diz o bitrate necessário. Repara que aqui no H265, o AV1, o YouTube está exigindo até mais, mas para garantir uma maior qualidade que você tem a taxa de bitrate mínima. Por exemplo, até 720p já exige entre um bitrate 3 a 8 megabits por segundo em H265. E aí vai subindo até o Full HD, que exige de 4 a 10 megabits por segundo a 60 quadros. Porque, como falei, mais quadros, mais bitrates são necessários. Em 2K, que é o 1440p ou Quad HD, já exige entre 5 a 30 megabits por segundo. E para 4K de 30 a 60 quadros, exige de 8 até 40 megabits por segundo. Lembrando que, como eu vou falar no módulo seguinte, a sua taxa de upload tem que ser pelo menos 20% a mais do que a taxa recomendada. Por exemplo, você quer transmitir em Full HD 60 quadros por segundo no YouTube, que exige 10 megabits por segundo em H265 ou 12 megabits em H264, garanta pelo menos 15 a 20 megas de upload de internet para assegurar uma transmissão em Full HD a 60 quadros. Sempre vai pela taxa de bits máxima aqui para garantir a maior qualidade e os maiores detalhes aqui para o público que está te assistindo. Na Twitch é a mesma coisa, só que aí na Twitch eles transmitem por hora até 1080p, mas eu já ouvi falar de planos que a Twitch também quer implementar o 2K e 4K ainda neste ano. Já transmite NVENC, só que transmite ainda em H264. E aqui vai até 1080p a 60 quadros a 6.000 kbps com um importante detalhe sobre a Twitch. Quem não é parceiro da Twitch não tem o transcoding. O que é o transcoding? O transcoding é você converter múltiplas versões de um mesmo vídeo em resoluções diferentes. Para que isso serve? Se eu tô com uma internet ruim, eu não vou conseguir ver a live em 1080p a 60. E eu preciso daquela versão daquela live com a qualidade inferior. Então o transcoding, ele vai fazer múltiplas cópias da minha live em resoluções diferentes. Vai ter uma cópia da minha live em 144p, 240p, 360p, 480p, 720p e 1080p. Parceiros da Twitch por hora não tem esse transcoding. Então muita gente acaba transmitindo na qualidade de 720 e 30 fps, que exige menos internet para que todo mundo consiga assistir. Mas isso pode mudar no futuro com... já estão até testando para beta no momento que eu estou gravando esta videoaula, que você vai poder fazer esse transcoding direto da placa de vídeo. Olha só, eles querem tirar o rabo deles da reta. Eles querem colocar essa sobrecarga na sua placa de vídeo, fazendo 5 lives simultâneas. E tá aí um outro caso onde talvez ter 2 PCs seja necessário,
como eu falei, no módulo 0, só casos muito específicos hoje em dia que necessita de 2 PCs, um para live e um para game. Esse talvez seja se você é um streamer da Twitch e queira testar esse multi-stream, onde você vai ter que utilizar sua placa de vídeo para transmitir 5 lives simultâneas em resoluções diferentes. Além disso, a Twitch também está pretendendo habilitar os codecs AV1 e H265, que são mais eficientes. Tudo ainda nesse ano de 2024, mas ainda não saiu nada oficial. E nós temos também o Instagram Live Producer, que é live pro Instagram, que você tem que gravar no formato em pé, mas não é obrigatório, ó, 9x16 e 720p, falando que eles também têm suporte a até 60 quadros por segundo e aqui a taxa de bitrate adequada para esta resolução. E no OBS Studio você vê todas essas informações técnicas aqui em saída e transmissão. Você tem, ó, controle de taxa de bit CBR, taxa de bit que eu falei. Nós temos aqui o modo de multipassagem e o encoder de vídeo do codec que eu falei na primeira aula. Por isso que é importante esse módulo básico para que você consiga entender essa tela de modo de saída avançada do OBS Studio. E o bitrate de áudio funciona de forma muito similar. Se você tem uma música com uma variedade muito rica de instrumentos, você vai precisar de mais bitrate para reter essa informação do áudio. Só que para áudio a gente trabalha com taxas de bitrate muito mais baixas, obviamente. Vai entre 64 kbps a 320 kbps ou até mais, a depender dos canais de áudio. Existe uma regra estabelecida que para ter uma boa qualidade de áudio, você precisa ter 64 kilobits por segundo para cada canal de áudio. Como 98% das lives são transmitidas em estéreo, então eu preciso de 2 canais de áudio, o esquerdo e o direito. Então você vai precisar de 64 vezes 2, 128 kbps é o bitrate mínimo necessário para que você tenha uma boa qualidade. Em CDs, né, quem pegou a época dos CDs de mídia física para música, eu sei que ainda existem algumas colecionadores e tal, os robistas aí de áudio, que curtem a qualidade mantida em torno de 1411 kilobits por segundo, comparado ao MP3, mas você vai precisar de equipamentos de ponta para você realmente sentir a diferença desse bitrate todo comparado a um simples MP3. Aqui que eu expliquei da correlação com canais de áudio. Para cada canal de áudio, trabalhe-se a utilizar 64 kilobits por segundo. E o que é canal de áudio? É a saída de áudio que tem no seu sistema. Tudo começou como mono, que tem um alto-falante apenas. As televisões até os anos 80 era tudo mono. E o mono é ainda utilizado hoje para microfone. Microfone só precisa de uma captura de áudio. Só tem um canal para microfone. Então você vai ter o mesmo áudio do lado esquerdo e direito. Então quando você for gravar áudio, utilize a qualidade mono, porque é só um canal. O estéreo tem 2 saídas de áudio, o esquerdo e o direito, né? E como eu expliquei do bitrate recomendado, 64 kilobits por segundo vezes 2 canais de áudio, temos 128 kbps. Mas isso aí continua, porque nós temos os sistemas surround, principalmente utilizados para filmes e algumas transmissões esportivas também. Como, por exemplo, o 5.1. O que é esse ponto 1? O ponto 1 é o grave. É essa caixa que se chama subwoofer, que ele é responsável pelos graves. Por aqueles sons assim, mais boom. Aquelas explosões que faz tremer o seu quarto. É basicamente o grave que sai por esse LFE aqui, ó, subwoofer. Nós temos uma saída central que é dedicada exclusivamente para diálogos, então tudo que você falar vai ter que sair apenas na central. A esquerda e a direita aqui são para trilhas sonoras de música. Isso, as surrounds esquerda e direita que ficam imediatamente atrás de você. Já vi muita gente com home theater instalando essas caixas errado. Essas 2 caixas têm que estar atrás de você. São para efeitos sonoros secundários. O YouTube, inclusive, suporta lives em 5.1, que eu vou também abordar nos módulos avançados. E o bitrate recomendado é de pelo menos 384 kilobits por segundo, porque agora eu estou trabalhando com 6 canais de áudio em vez de 2. E aí evolui. Você também tem o 7.1, que tem um conceito muito similar ao 5.1, só que agora ele adiciona mais 2 canais de áudio surround para
aprofundar-se nos efeitos secundários e dar aquela imersão de áudio em 360 graus. Favor não confundir com áudio 3D, porque você ainda tem um conceito de canais de áudio, e o áudio 3D, na verdade, é isto aqui: Dolby Atmos. É um novo codec de áudio desenvolvido pela Dolby, que você já não tem mais o conceito de canais, mas na verdade você tem 2 ou 4 caixinhas de som apontadas para o teto ou então instaladas no teto para dar aquele efeito de rebatida, e aí sim dá aquela sensação tridimensional, porque você já não tem mais aquele conceito de canais. É um conceito muito interessante, é um sistema bastante caro ainda de você ter. É só assim os home theaters e soundbars e receivers mais sofisticados que por hora suportam Dolby Atmos, mas já está muito comum nos sistemas de streaming e em muitos seriados e muitos filmes oferecerem esta tecnologia. Como é uma tecnologia proprietária da Dolby, você não tem suporte no OBS Studio, então você não vai conseguir 5.1.2. Esse ponto 2 aqui significa a quantidade de caixas de som que estão ou apontadas para o teto ou instaladas no teto. Ou 7.1.4, conhecido também como 11.1. Esclarecido? E no OBS Studio você mexe em taxa de bitrate de áudio nessa aba aqui de avançado aqui na saída. Você tem diversas faixas de áudio. Isso aqui serve mais para você transmitir áudio com múltiplas, como se fosse aqueles seletores de idioma que tem nos seriados. Você pode escolher ouvir em português, em inglês, em espanhol, por isso que ele te dá esse número de faixas. Não tem nada a ver com canais de áudio, tá? Só a favor não se confundir. Na live a gente usa geralmente a faixa número 1. E, em geral, você configura os canais de áudio. Se vai ser estéreo, mono, 5.1, 7.1, que é o máximo que o OBS suporta, inclusive. E a taxa de amostragem, que 44 kHz ou 48 kHz, que a gente vai falar na próxima videoaula, porque é um outro assunto complexo que merece uma aula à parte. E nos vemos na próxima videoaula.